Meus queridos amigos, bom, a Itatiaia vem acompanhando a movimentação, do crime organizado, trazendo várias reportagens ao longo do ano. E qual é hoje a rota ou a principal rota do tráfico de drogas que passa por Minas Gerais? Está na hora do quadro Entrevista. Meus amigos, nós estamos recebendo Cristian Viana, que é o subsecretário de integração da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Cristian, muito boa tarde. A principal rota do tráfico de drogas é a conhecida Rota Caipira. Isso mesmo, William. A Rota Caipira já é uma rota sedimentada do tráfico de drogas, porque se a gente imaginar que a rota de cocaína ela tem que passar naturalmente pelo Brasil, em direção a qualquer outro país, que o Brasil hoje é o maior corredor de trânsito da cocaína no mundo. E a cocaína, só pra gente recapitular, é produzida só em 3 países, a Bolívia, o Peru e a Colômbia. E nós temos divisa terrestre com os 3 países. E a Rota Caipira é essa rota que se utiliza do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a droga vem em direção ao Sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. E dali ela deságua então nos portos e aeroportos dessa região para ganhar o mundo. Ou seja, Porto de Santos, ou ela vai para o Porto do Rio de Janeiro, enfim, ela precisa circular pelo país. Pelo setor rodoviário, você tem a 050, que vai sair da região centro-oeste no sentido São Paulo. Você tem a Fernão Dias, a 381, que passa aqui por Belo Horizonte, que também vai para São Paulo. Mas hoje a maior preocupação está nesse novo modelo de transporte do entorpecente, que é por rios, é isso? É isso mesmo, William. Os narcotraficantes, como qualquer empreendimento criminal, ele se utiliza das rotas que são as mais fáceis, o fluxo mais viável para sua logística. E usualmente são as rotas rodoviárias, só que são rotas muito conhecidas da segurança pública. Então a segurança pública tem feito muitas apreensões no modal rodoviário. Então gradativamente eles foram migrando de modal. Então o modal aéreo é um deles, que foi um dos modais migrados há 20 anos atrás, que é bastante comum. E um modal que nós temos visto recentemente crescer é o modal fluvial. E quando a gente pensa no modal fluvial, nas hidrovias, nós olhamos muito para a região amazônica, porque é natural, um estado como o Amazonas não tem quase nenhuma rodovia. Então a droga que sai de Colômbia e Peru, ela tem que trafegar pelos rios amazônicos, Solimões e os seus afluentes. Mas quando nós miramos aqui para o centro-oeste, sul, sudeste do país, tirando a região de Foz do Iguaçu e Rio Paraná, quase ninguém fala nos modais fluviais. E há rios que eles conectam várias regiões, por exemplo, o Rio Paraná, que é formado pelo nosso Rio Grande e Rio Paranaíba, que formam o bico do Triângulo Mineiro, que formam o nosso Triângulo Mineiro. Eles desaguam então no Paraná, que depois ele conecta lá em Foz do Iguaçu com o Rio Paraguai e forma o Rio da Prata. Ou seja, ele sai de Minas Gerais e atinge 3 países. Então, os traficantes, eles têm usado essas rotas, tanto para descer a droga pelo rio, como para subir a droga pelo rio. E não quer dizer que ele vai descer, vai fazer todo o trajeto pelo rio, mas parte do trajeto, pegando vias que em área rural, fica mais difícil o monitoramento. E o que a gente vem percebendo, Cristian, é que a gente está conseguindo no estado de Minas Gerais um resultado muito positivo nas apreensões de entorpecentes, seja de cocaína ou de maconha. Esse ano foi um ano muito positivo. Esse resultado das apreensões, ele é fruto de um intercâmbio entre os estados, como por exemplo, eu imagino que nós temos um bom relacionamento com o estado do Rio de Janeiro, com o estado de São Paulo, mas os estados da região, por exemplo, da região centro-oeste, provavelmente essa droga passa primeiro lá para depois chegar aqui no estado de Minas Gerais. Vocês também têm algum tipo de convênio e troca de informações com esses estados? William, você foi num ponto muito importante. É exatamente essa troca de informações que viabiliza essas grandes apreensões aqui no estado. E principalmente dos estados do centro-oeste, notadamente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e estados da região norte, como Amazonas, Acre, Rondônia. Porque muito da cocaína que vem desses estados, elas passam por Minas Gerais. Muitos dizem que Minas Gerais é a rotatória do Brasil. Muito dessa droga que vem para Minas, ela não fica em Minas. Ela se passa por Minas e segue, por exemplo, como você falou, o uso das BRs, BR-116 em direção à Bahia, ou a BR ali a 267 em direção ao Rio de Janeiro, ou aquelas que conectam com a 381 para São Paulo. Então aqui realmente passa coisa por Minas, e se nós não tivermos essa integração com os estados nossos, ainda que não sejam limítrofes,
limítrofes, mas um pouco mais afastados, que são parte da rota, nós ficaríamos no escuro. A gente fala muito sobre integração. O Ministério da Justiça, nesse mês de dezembro, lançou uma lista dos 216 bandidos mais procurados no Brasil. No estado de Minas Gerais tem 8 desses personagens. E eu vejo uma necessidade dessa integração. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Minas Gerais vinha tratando o controle da informação dentro do estado de forma diferente do que em outros estados da federação. Foi uma mudança também de paradigma, onde a informação agora não está apenas em um núcleo, ela está disponibilizada para todas as forças de segurança. Exatamente, William. Minas Gerais partiu na frente no que nós criamos, que é a Base Integrada de Segurança Pública, a BISP, ou seja, um data lake, um repositório onde todas as informações, os dados de todas as forças de segurança estão num mesmo data lake, em que todas elas têm acesso. Então, atualmente, por exemplo, a Polícia Civil precisa de um dado da PM, do Bombeiro, da Polícia Penal, do Sistema Socioeducativo, do Detran, ela acha no mesmo data lake. E vice-versa para todos os órgãos de segurança pública do Estado. E foi um sucesso. Nos últimos anos, foi uma tratativa demorada, porque envolve você lidar com bancos de dados diversificados de cada instituição, mas quando a gente conseguiu colocar no mesmo data lake, com o mesmo padrão de busca, facilitou a vida de todos nós. E, inclusive, melhorou muito a nossa estratégia de enfrentamento, porque a gente tem muito mais dados disponível. E para você que está ouvindo aí, Tatiana, você pode falar assim, William, mas isso é uma coisa óbvia, né? Todos terem acesso à informação, né? Para ter essa integração. Meus amigos, isso não acontecia, né, Cristian? Não acontecia. A informação aqui no Brasil, gente, ela está muito... Uma vez o Cristian falou isso pra gente aqui, ela está muito relacionada ao teu relacionamento humano. Se você conhece alguém de uma instituição e aí você pede um favor e essa pessoa te dava a informação. Era assim, né? Era exatamente assim, William. Ou seja, não era uma coisa institucionalizada, era uma relação pessoal. Então imagina, uma pessoa está à frente de algo hoje. Se amanhã ela não está, aquela informação não fluía para o órgão X ou Y. Então hoje não, a gente tem um data lake. E o projeto futuro é expandirmos esse data lake para informações outras, seja da área de educação, saúde, infraestrutura, que possam compor o mesmo data lake, em que todas essas outras áreas também, né, as outras secretarias, possam também se utilizar dessa informação. Agora, para finalizar, nós tivemos, para fechar o ano, uma grande operação em 10 unidades prisionais, com transferências e isolamento de algumas lideranças faccionadas, e isso provavelmente vai produzir um conhecimento, né, um relatório de inteligência e provavelmente vai desencadear, né, operações em todo o estado de Minas Gerais, até mesmo em outros estados. Porque esse intercâmbio das organizações criminosas, isso deixou de ser uma fantasia e é uma realidade hoje, e a Sejusp vem enfrentando esse desafio, que é um desafio no Brasil inteiro, né, Cristian? Exatamente, William. O que a gente nota é o seguinte: as facções criminosas, quando elas têm uma convergência de vontades, elas colaboram umas com as outras. Lembra aquela época em que o Comando Vermelho colaborava com o PCC? Depois Sim. Eles romperam essa trégua entre eles. E assim como organizações terroristas que colaboram com organizações criminosas e vice-versa. Sempre quando eles têm um objetivo em comum, em que ambas ou mais de uma, mais de duas, vão lucrar com aquela convergência, eles vão convergir. Então isso a gente tem que tratar como algo, é um fato. Então não há como negar isso mais. Então, para isso, a gente tem que ter um alcance, né, uma estratégia de buscar dados dessas facções e achar os pontos de interseção entre elas. Isso é fundamental para a gente combater o crime. Bom, senhores, nós ouvimos aqui o Cristian Viana, um especialista no enfrentamento ao crime organizado. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com ele sobre a cultura do ódio, grupos neonazistas, né, e como eles influenciam no meio digital. A gente vai sempre trazendo um tema para que você possa conhecer um pouco mais desse universo e descobrir como está sendo esse enfrentamento para que você possa ter a melhor qualidade de vida. Então, Cristian Viana, subsecretário de Integração da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, muito obrigado pela gentileza da entrevista. E um bastidor que eu vou contar para a turma agora, que a turma não sabe: o Cristian está quase sem dormir, né? Eu acho que ele é um cara que viaja o mundo inteiro, né? Debruçando em cima desse enfrentamento, né? Então, muito obrigado pelo tempo que o senhor dedicou aqui a Itatiaia. Conte sempre comigo, William. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado. E um bom 2026 para o senhor. Excelente 2026 para você também, William. Para todos muito obrigado. Nós, tá?